Eu estou recebendo agora a Jaqueline Mânica, que é consultora em desenvolvimento de pessoas e de carreiras, psicóloga, assim como a minha mãe. Vou mandar um beijão para minha mãe lá. Depois eu quero perguntar para a Jaqueline. Quando eu falo que a minha mãe é psicóloga, todo mundo tá explicado e tal, coisa séria, essas coisas, essas brincadeiras com as psicólogas, e que realizou junto com o ator Adriano Basségio um workshop essa semana que foi um sucesso total. Muito boa tarde, Jaque, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui conversando, de poder estar aqui na RDC TV, né, com todos esses espaços. Admiro muito todo esse trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que acompanhando, né, acompanhei muito toda a questão da campanha política, o início. Está muito lindo ver todo esse... E que coisa boa estar aqui. Que bom. Agradeço em especial a Carol. Né? A Carol Paz. A Carol é um terror. A Carol, quando vem aqui, já que ela faz os bastidores, ela pega o telefone do Instagram, aqui da RDC TV, e sai fazendo bastidores. Tem que cuidar se você não nos pega de saia justa aqui, de saia curta aqui no programa. Grande beijo para Carol Paz. Já que teve um workshop que você estava me comentando fora do ar ali, quero que você fale o que foi abordado nesse workshop com o nosso querido ator Adriano Basségio, e que foi um sucesso, né? Sim, olha, foi... Porque o que acontece, né? Eu trabalho com carreira, né? Eu sou psicóloga de formação, mas na verdade eu não trabalho na área clínica, eu trabalho fazendo todo um processo de desenvolvimento de pessoas, né? Tem toda uma trajetória aí na área da consultoria. Sim. E também sou professora na graduação. Então, quando eu vou acompanhando os profissionais, acompanhando os executivos, eu começo a ver que nós temos excelentes profissionais no mercado, nós temos pessoas que têm realmente assim todo um conteúdo muito rico, mas que falta na hora de poder se colocar, que na hora de poder se expressar não consegue trazer à tona todo aquele conhecimento. E isso tem me preocupado, tem me angustiado. As pessoas, a gente fala em crise, a gente fala, as pessoas... Uma outra questão, assim, que às vezes eu vejo que as pessoas tendem a se queixar muito. Sim. Né? E eu, como uma boa psicóloga, assim, a queixa é um pequeno mecanismo de defesa, às vezes. O coitadismo, né? É isso, as pessoas ficam racionalizando, ficam dizendo... E parece que enquanto estão se queixando, estão fazendo alguma coisa. E aí, o que eu comecei? Eu disse, bom, fica a dica. Ao invés da gente ficar se queixando, vamos ver como é que a gente pode fazer, o que a gente pode potencializar. E eu comecei, só para fazer um entendimento de como é que chegou nisso, né? Eu criei um projeto que chama Carreiras na Rua, que é começar a trazer histórias de pessoas para poder mostrar que muita gente, assim, porque tem pessoas que dizem o seguinte, mas é muito difícil que eu consiga chegar lá, porque eu tenho condições difíceis de vida. E eu comecei a mostrar uma série de pessoas que começaram com a vida bastante difícil e que chegaram lá. E fui construindo através do storytelling essas estratégias de carreira. Só que para quando eu fui fazer isso, eu também tive que me reinventar, porque eu tive que vir para a telinha, eu tive que me filmar, eu tive que fazer... E eu não sou dessa geração digital. Sim, nem eu. É isso. E aí eu tive que começar a me desenvolver nisso. E comecei a ver que eu tinha uma dificuldade, e fui buscar ajuda. E fui buscar ajuda com o Adriano Basségio, que é ator, e ele também é professor de teatro. E fiz aulas. E eu vi o quanto que foi importante isso. Olha aí, ó. Olha aí. O quanto que é aprender a respirar, aprender a usar, e uma outra questão que foi muito importante, porque às vezes a gente fica olhando para algumas pessoas e diz assim, eu preciso ser igual àquela pessoa. E o que foi muito rico que o Adriano me ensinou é que eu tinha que achar o meu espaço dentro da minha autenticidade. Sim, e te comparar contigo mesmo. Exatamente. Aí nesse meio tempo eu tinha alguns clientes que tinham essa questão de serem pessoas técnicas, mas pessoas que sofrem muito na hora de uma reunião. Isso aqui a gente tem, só para te falar, já que a gente tem aqui na televisão, a gente usa muito a expressão não rende. Às vezes a pessoa, agora na época da pandemia, é uma biomédica, uma pessoa que tem uma pesquisa sobre a Covid-19 e tal, fantástica, maravilhosa, mas a gente vai entrevistar e a pessoa fica lá, sem desmerecer, né? Mas o mundo dela é o mundo da pesquisa, fica numa sala, num computador, num laboratório e não tem o traquejo de falar, de expressar aquilo ali. E aí fica no meio, a gente não consegue tirar muitas vezes todo aquele conhecimento daquele entrevistado. E é bem isso, Cláudio. E o que a gente daí que eu comecei a me dar conta dentro desse processo, acompanhando, né, os meus clientes, acompanhando as empresas, os movimentos, as pessoas dentro das organizações tendo que se repensar, eu comecei a me dar conta que assim como eu fiz um exercício de entender que eu tinha uma limitação e que eu precisava de ajuda,
porque a gente não é obrigado a saber tudo. Não. Né? A gente pode pedir ajuda, eu acho que buscar recursos. E hoje, assim, eu busquei o Adriano, mas tem inúmeras oportunidades de buscar ajuda. Sim, inclusive na internet. É exatamente isso, né? Cursos, orientações, dicas. E aí, então, foi quando eu disse, Adriano, né, nós fizemos um trabalho, eu indiquei com que ele pudesse ajudar alguns clientes. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma metodologia, né, nós estruturamos e vamos fazer um curso. E aí todo mundo me dizendo, porque as pessoas adoram te anestesiar, né? Porque nós montamos tudo isso no final do ano, eu disse assim, porque eu disse, nós precisamos dizer exatamente isso, Cláudio. Independente da atividade que a gente faz, que a pessoa faz, eu preciso aprender a me comunicar. Sim. Porque não adianta eu ter um tesouro que fique no fundo do mar. E ficar lá no fundo do mar guardado, só você conhece. É isso, não resolve, não contribui, então a gente precisa se conectar. E aí, então, nós montamos o curso que tem 3 eixos, né? O eixo da carreira, tem o eixo da questão da comunicação e da questão do comportamento. E nós comunicamos nas redes e lotou. E aí a gente vê realmente... Olha como é necessário, né? Sim. Como tem gente que tem dificuldade mesmo, né? E uma outra questão que também, é isso que eu digo assim, a gente se prende e o cuidado que a gente tem que ter para não se prender, né, nos preconceitos, nos alarmismos, né? Porque todo mundo me diz assim, está muito em cima, e as pessoas diziam o seguinte, janeiro, o ano começa em março. E o ano não começa em março. Viu? Nós já terminamos janeiro. Já foi, acabou janeiro. E nós temos que nos preparar e começar a fazer alguma coisa já. E eu acredito muito que nessa época de pandemia, com a função das dificuldades do ano passado, já que eu acho que agora o pessoal não quer perder muito tempo não, viu? Não se pode dar esse luxo todo aqui de ficar parado aí. Como a Jaque falou, já passou janeiro, segunda-feira é fevereiro e vai embora, daqui a pouquinho... Eu tive um gestor que dizia para mim assim, Jaque, quem não faz poeira, come poeira. Então, são algumas aprendizagens que eu fui desenvolvendo, né, nessas trocas todas que eu vou fazendo. E é isso. Eu acho que a gente precisa fazer acontecer, nós precisamos nos repensar, nós precisamos tomar atitudes. E precisamos ver. Eu tenho feito uma brincadeira, Cláudio, que é a seguinte, que comunicação é uma hard skill. Porque hoje o mercado usa, né, a questão das soft skills e das hard skills. Sim. Hard skills é toda a parte do conhecimento e soft skills é a parte comportamental. E existe uma crença, é muito falado de que comunicação é uma soft skill e que é algo que a pessoa, ou tu nasce com isso, ou tu tá ralado. Né? Ou a pessoa tem um bom desembaraço, um bom traquejo, como se fosse algo de temperamento, algo que é nato. E não é isso. Não é isso. A comunicação é uma habilidade que pode e deve ser treinada. É verdade, tá aí, ó, viu? Fala para meus alunos também, eu sou professor também de comunicação, fala para meus alunos lá da Univates, lá, pessoal do curso técnico da ETEC também, claro que dá sim, olha, tem gente que depois que a gente vê assim, e você está falando uma coisa muito certa, às vezes as pessoas assim, mas eu não tenho voz, mas eu me acho meu cabelo feio, mas eu acho não sei o quê. Gente, é só uma questão de desenvoltura, de treinar, aquilo ali, como é que quando não está ninguém filmando, você conversa, você fala, você não tem que comprar pão na padaria, não tem que sair, não teve que conseguir seu emprego, não tem que falar com seus colegas de trabalho, é a mesma coisa, gente, esquece que está sendo, que está na... Eu já entrevistei gente assim que a gente fala fora do ar, aí a pessoa conversa e tal, daí vamos gravar agora, aí tu bota o microfone e a pessoa congela, aí porque a câmera aí a pessoa tá filmando, esquece a câmera, esquece o microfone. Todo mundo tem talento. E eu acho que vem uma questão assim de que a gente tem uma expectativa de ser perfeito. Sim, né? Eu gaguejei, eu não... E um outro ponto que a gente viu e que a gente trabalha isso no curso, que é o seguinte, é da natureza humana nós termos essa necessidade de nos sentirmos aceitos. Sim. Então, assim, era mais com redes sociais agora. Muito, né? Então nós temos muito assim, o medo de ser rejeitado, nós temos muito a questão um termo técnico na psicologia, a desejabilidade social. Olha só. É um termo bonito, né? Olha só. Então, assim, a desejabilidade social. Então eu tenho muita preocupação nisso, de como é que eu estou sendo... medo de não ser aceito. E aí as pessoas não arriscam e se encolhem. E a gente fica morrendo em vida.
Ah, olha só, e vai virando um círculo vicioso, vai né? virando um ciclo vicioso, tu vai aumentando aquela crença, porque um dia alguém te disse, tu não é fotogênico. Vai se fechando mais. Tu não sabe te comunicar, tu não sabe dançar, tu é é. tímido. É então verdade. a pessoa fica escrava da timidez. Ok, eu posso ter uma natureza expressiva mais observadora. Sim. Né? Isso a gente trabalha no curso, né? O segundo eixo, quando nós estamos falando na comunicação, a gente traz isso, assim, que nós precisamos identificar qual é a nossa natureza expressiva. Nós temos inúmeras habilidades, mas a gente tem algumas questões, algumas características que são mais de frente, né? Que são mais preponderantes na nossa forma, na nossa personalidade. Que legal. E o quanto que é importante tu te dar conta que todas elas, né, Cláudio, têm a sua beleza. Com certeza, com certeza, com certeza. Não existe só... E aí existe a fantasia de que a pessoa que é extrovertida, que a pessoa... Pois é, com certeza. Eu estava comentando aqui, vou pegar o gancho da Jaque, eu estava conversando, anteontem a gente fez uma entrevista aqui com o deputado estadual Frederico Antunes, está no 5º mandato, e fazia um tempo, já conhecia já da TV e tal, mas fazia um tempo que eu não falava. O Frederico Antunes, ali, um grande abraço, o programa está lá nas nossas redes sociais, ele fala calmo, já que ele fala sobre o governo, e não é aquele político tradicional, está no 6º mandato, uma vez vereador, 5 mandatos, deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa, e você olha e ele fala baixinho, ele explica, e não tem aquela coisa do político que fala, e que coisa, que fala com as mãos, e faz todo aquele discurso e tal, aquela oratória, e está aí, líder da Câmara, 5 vezes deputado estadual. É isso, é que assim, nós temos muito, assim, se fala muito hoje de que nós precisamos tirar as pessoas da caixa. Tem que sair da caixa, as pessoas têm que ser originais, têm que ser diferentes. Mas se a gente for pensar, o tempo inteiro nós estamos encaixotando as pessoas. Que coisa fantástica isso! Alguém falou que eu queria falar, mas não sabia como. Porque senão a gente cai numa outra angústia de que parece assim, na pandemia parece que eu tinha que saber cozinhar, tinha que ter tido uma ideia maravilhosa, tinha que ter reinventado necessariamente a minha vida, porque todo mundo nas redes sociais, todo mundo teve uma ideia fantástica, todo mundo teve uma coisa, e aí a gente vai ficando assustado assim, meu Deus, e aí acorda, dorme e não acontece nada. Nunca não acontece nada, você continua com a sua vida também, que você tinha antes. Agora não precisa ter uma ideia incrível, impressionante, ter que fazer um prato maravilhoso, ter que pintar a sala, virar um grande arquiteto e tal, e aí a gente vai ficando assim, se sentindo o fim do mundo. É isso, né? Quando a gente está trabalhando, por que a gente juntou? Eu e o Adriano Bassege, nós juntamos essas 3 grandes forças, né? A carreira, a questão da comunicação e do comportamento. Primeiro, que eu acho que vem um ponto, sabe que um dos exercícios, não posso falar, senão você spoiler, nós vamos fazer uma segunda turma. Depois para você que está aí, nós não estamos falando só de uma coisa que aconteceu, não vai acontecer mais, tem segunda edição. Sim. Mas não dá para dar um spoilerzinho só? Eu vou ver se eu consigo falar de um jeito diferente, tá, né? Bom. Mas o que acontece, assim, quando tu pede para alguém se apresentar, por exemplo, nós estamos numa roda social, nós fomos nos conhecer, nós não estamos aqui, estamos lá no cafezinho nos conhecendo. E a gente... O que a gente faz, assim, se não for a primeira, vai ser a segunda coisa, a terceira coisa que a gente fala do que a gente faz. Né? É verdade. E as pessoas que estão trabalhando e que têm orgulho de onde elas estão trabalhando, às vezes elas usam inclusive o nome da empresa junto ao seu nome. Eu sou a fulana de tal, da empresa tal. A empresa passa quase a fazer parte do teu sobrenome. Sim. Então, um conceito que eu trabalho, para mim, isso é um mantra, assim, um dos meus mandamentos, é que o trabalho... Por exemplo, quando eu escolhi fazer psicologia e dedicar para essa área, é porque o trabalho é uma área fundamental na nossa identidade. O trabalho, ele também nos expressa e diz quem nós somos. Sim. E só que, quando a gente olha paradoxalmente a isso, parece que as pessoas estão sempre brigando com o trabalho. Então, assim, segunda-feira é o dia da infelicidade e sexta é o dia da felicidade. Tem até aquela figurinha dos bichos, né? Assim, que segunda-feira as pessoas, o urso está se arrastando e sexta-feira é o pinguinzinho todo faceiro e tal. E que a pessoa espera o final de semana, toda semana. Porque daí parece que é no final de semana que tu é feliz. Que a vida acontece. E quando que o que a gente precisa entender é que o trabalho, ele tem a ver com quem a gente é. Sim. É uma área super importante, né? Sim. E é disso que a gente fala muito. Concordo. E o que as pessoas precisam, né, Cláudia, assim, acho que se dá conta de que a gente precisa ser mais leal conosco.
o que te faz levantar todos os dias? Exatamente, exatamente. O que tu está buscando para a tua vida? Se você trabalha toda semana esperando o final de semana, alguma coisa está errada, né? Sim. Alguma coisa está errada. Porque daí, como assim? Você tem que fazer uma coisa chata, tem que se obrigar, tem que se violentar durante a semana inteira e no final de semana que você é feliz, tem 7 dias e é 2 que você é feliz? Tu sabe que teve uma menina que participou do curso e ela disse assim que uma das coisas que mais marcou ela no curso foi a questão de que ela entendeu de que ela não pode usar a roupa do outro. Que o que ela precisa entender é qual é a roupa, né? Fazendo uma analogia, qual é a roupa que fica bem para ela. Então é isso, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica olhando para as pessoas, a gente fica olhando, né, para os modelos, e eu acho que por um lado é legal tu olhar e ter referência. Sim, sim. Mas não perde a tua essência. É verdade. Né? Não te descola de quem tu é. É verdade. O que realmente é importante para ti. E é muito engraçado, assim, né, que a gente está sempre falando da correria, e quando tu pede para as pessoas, assim, tira um tempo para pensar em ti, dá um nervoso. Ah, pois é. A gente vive muito no automático, muito, né? no automático, muito. É. E quando a gente vive no automático, eu acho que a gente perde uma riqueza muito grande. A gente corre o risco de se distanciando Sim. de quem nós somos, né, das nossas características, de valorizar o que a gente tem de bom. E já que, deixa eu te fazer uma provocação como psicóloga, a gente teve agora o ano passado a questão da pandemia, e você falou agora da questão da gente viver no automático. Muita gente, né, boa parte das pessoas se queixava que não tinham tempo para a família, que não tinham tempo para ficar em casa e tal. Aí a gente viu uma situação atípica, diversa, justamente que aconteceu o contrário, e aí deu muito problema, né? As pessoas, então, e aí eu vi muitos colegas tuas falando que é porque já tinha problema antes, e na verdade a pessoa não vê chegar em casa cansado de noite, não falar direito com a mulher, não falar direito com a esposa, não falar direito com o marido, não falar direito com os filhos, e já não entrar no automático no outro dia dormir e começar tudo de novo, na verdade era uma fuga. Sim. E aí ela dizia, eu não posso sair, eu não posso falar com a minha esposa porque eu não tenho tempo para resolver nossos assuntos, eu não posso falar com meus filhos porque eu também estou sempre cansado porque eu trabalhei o dia inteiro, eles têm que entender que eu tenho que trabalhar. E aí pronto, aí você tem um tempo com a sua esposa lá em casa, com o seu marido, com seus filhos, e aí um tem que cozinhar, o outro tem que trabalhar em casa, vocês têm que conviver juntos. E aí muitas, não estou dizendo, foi maravilhoso para muita gente, para mim foi maravilhoso, para muitos amigos, mas teve pessoas que começaram brigas, começaram desentendimentos. Tu sabe que eu tenho colocado isso, né, de que a pandemia, ao mesmo tempo que ela foi algo muito, muito, muito ruim, né, isso, nós tivemos mortes, né, toda essa função, né, tudo que todos os dias a gente olha e a gente vê a notícia ruim, mas ela teve alguns aspectos bastante positivos. Que se a gente for olhar ao longo da história, as crises sempre trazem isso, né? Elas trazem um chacoalhão. Sim, assim. sim. E isso foi muito interessante porque várias pessoas fizeram transição de carreira na pandemia. Ah, é verdade. Muitas pessoas... Chacoalhou. Porque o que acontece? Eu vivo dizendo que eu não tenho tempo, que eu não posso isso, eu não posso aquilo. Esse bloqueio, esse bloqueio que nós tivemos de dizer o seguinte, tu não pode mais sair, tu vai ter que... Essa parada obrigatória fez com que as pessoas fizessem isso, que as pessoas tivessem que se deparar com as suas vidas. Ah, pois é. E aí, muitos começaram a se dar conta de que não vale a pena, de que conseguem viver com menos, do que realmente importa. Porque quando a gente está na iminência, assim, com esse medo da morte, porque eu acho que a pandemia trouxe muito isso. Causou muito isso, o pânico, né? O pânico, o medo da morte, o medo de perder pessoas, né? Então, quando a gente se depara com o medo de perder, tu começa a dizer assim, tá, o que realmente importa. Tu faz um balanço diferente. Não é o balanço do Réveillon, né? Ele é um balanço diferente. Então, isso realmente fez com que muitas pessoas pudessem começar a dizer o que realmente importa para mim. Muita gente se deu conta do quanto estava distante dos seus filhos. Tanto que nós vimos que um segmento que cresceu muito no mercado foi a parte de civil, construção civil, decoração. Com certeza, decoração, com certeza. Limpeza. Limpeza, maridos cozinhando, maridos limpando. Né? É isso. E aí as pessoas começaram a se dar conta e dizer o seguinte, o lugar que eu moro, ele não me representa.
Eu só passava aqui. Eu era um vizinho. Eu era visitante. Eu era visita na minha casa. Visita na minha casa. Então, e eu acho que isso acordou muita gente, né? Então, verdade, só que verdade. tu sabe, assim, né, que a gente estava conversando e eu brinco com isso, assim, que claro que eu sou uma pessoa bastante positiva e eu acredito na força do indivíduo, na força da humanidade. Eu acho que nós temos muitas oportunidades e eu entendo de que nós precisamos repensar as nossas vidas, tomar atitude, sermos mais responsáveis com a nossa vida, não pela dor. Porque esse é um muita ponto. Dor, tem um ditado que a dor ensina a gemer, né? A dor é uma professora super eficaz. Mas a gente não precisa ficar esperando. Não precisa esperar. Porque ela é uma professora, dura. E aí a gente tem algumas situações, às vezes, que são muito mais amorosas, né? Que são muito mais... Que tem, por exemplo, quando eu estava falando do Frederico Antunes, dizendo assim que ele é uma pessoa que tem essa fala mais calma. E cativa de igual, assim, a gente fica ouvindo ele falar, assim, dá um prazer enorme. E como é importante, em alguns momentos, a gente olhar para situações com um pouco mais de calma. Sim. Porque quando a gente olha e tem que fazer alguma coisa na situação de crise, nem sempre eu vou fazer as melhores escolhas, porque pode ser que eu esteja pela ansiedade que está muito alta, porque quando nós estamos com uma ansiedade muito alta, os nossos mecanismos de defesa, eles crescem, eles sobem. Sim. E aí, nisso, pode ser que em alguns momentos eu não tome a melhor decisão. Sim. Eu faça uma escolha com uma visão um pouco embaçada. Sim, e até a questão da psicologia também, eu me lembro que, principalmente o gaúcho aqui no sul, o homem, né? As mulheres até que são mais flexíveis, mas os homens diziam, não, mas isso aí, eu não vou procurar um psicólogo porque eu não sou louco, porque isso aí... E as pessoas dizem, é muito mais que isso, e às vezes tem um problema que você está jogando para debaixo do tapete. Por mais absurdo que seja, as pessoas, Jaqueline, elas têm a mania de achar que aquilo só acontece com ela, que aquele medo é só dela, que aquilo é vergonhoso falar, que o homem acha muito, o homem não chora, o homem não tem problema, é a vergonha, é expor. E às vezes uma terapia, uma ida no psicólogo uma vez por semana, botar para fora, conversar. Olha, a gente resolveria tanta coisa. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Tu sabe que tem é pena porque a gente está aqui num veículo de comunicação. Sim. E é sempre importante trazer a fonte, mas eu não estou lembrando qual é o órgão de pesquisa. Sim. Mas assim, não vou lembrar. Mas é uma pesquisa que aponta numa análise em relação ao perfil do brasileiro. Sim. E coloca que nós temos 80%, olhando a população, de um analfabetismo emocional. Olha só. Então, assim, acho que a gente tem essa questão do investimento, né, um pouco, né, hoje as pessoas têm mais consciência de que precisam estudar, de que precisam buscar conhecimento. Sim. Mas essa questão de entender que a inteligência emocional é um fator diferencial, que muitas vezes é isso que vai fazer com que tu perca o emprego, que tu não reconheça uma oportunidade, isso é muito forte. É verdade. E aqui nos gaúchos, nós, né, gaúchos, e eu adoro ser gaúcha, mas o nosso... É resistente. É uma coisa, olha... É resistente. Olha, quer guardar tudo para si, e aí dá os problemas. Tanto que no nosso curso, nós tivemos, na turma de janeiro, nós tivemos um homem. Olha aí, viu? Tô falando gauchada. Não parar com isso, Mara. Pô, é que nem coisa que eu tava fazendo um tratamento lá, eu fiz uns tratamentos de estéticos, assim, até para brincar, para saber como mulher sofre, viu? E aí começaram a ir mais homens lá, porque também aí as mulheres ficam se cuidando, já, e o cara fica lá, jogado e tal, aí depois dá problema, não sabe por quê, né? Então, assim, não, mas homem, eu não preciso me cuidar, eu não sei o quê. Já, por favor, né, gente? Que isso? Isso não é coisa de homem. Não tem essa conversa de coisa de homem, coisa de mulher. Isso aí também, o gaúcho tem que parar com essas bobagens também. Se cuidar da cabeça, cuidar da mente, cuidar do corpo. E cuidar da mente é uma coisa muito importante, porque, olha só, um curso desse vai ter de novo, né? Já vamos falar um pouquinho dessa nova edição, porque teve um 25, 26, 27 que esgotou todos os... Esgotou. Tu sabe que nós tínhamos planejado fazer nós tínhamos 21 vagas. Acabamos tendo que abrir para 24 vagas, porque veio uma turma de Caxias, daí vieram em 8. E aí como é que nós vamos dizer, não, tu não vai? Sim. E as outras pessoas já estavam inscritas. Sim. Então, nós abrimos para 24, porque a gente tem uma questão de poder depois fazer um exercício com 3 pessoas, então o número tinha que fechar a conta. Para ficar mesmo limitado. Para ficar.
E aí tivemos que abrir. E estamos já com uma fila de espera, porque... e essa é outra coisa que é mania do brasileiro, de deixar para a última hora. Também. E depois se queixa que perdeu o voo. Perdi o voo. E aí algumas pessoas, quando chegaram na hora, disseram, não sei o que, eu quero fazer. Eu disse, bom, agora fechou. E aí, então, nós decidimos que nós vamos fazer mais uma turma agora em fevereiro, no dia 22, 23 e 24. 22, 23 e 24. Que papo gostoso. Quero agradecer a Carol Paz aí por ter chamado a Jaque Mânica para vir aqui falar com a gente. Que bom. Agora, 25 para as 4, eu queria falar a tarde inteira. A gente tem um monte de dúvida aí, já queria aproveitar e fazer umas consultas aqui com a Jaque. Mas eu quero saber o seguinte, tu tens... como é que faz para se inscrever? Vamos falar do workshop para o pessoal que está ouvindo aí. Como é que faz para se inscrever? Uma outra coisa que eu acho que é importante clarear só, assim, porque as pessoas às vezes querem fazer um trabalho individual. E por que a gente está fazendo em grupo? Porque o grupo tem uma potência bárbara. Às vezes tem uma pessoa que tem uma sacada e que tu não teria. Sim, e quando tu vê aquela pessoa tendo uma ideia ou fazendo... aquilo que tu disse, assim, quando tu não te sente sozinho no mundo... É verdade. Isso dá um alívio. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Então, assim, quem estiver interessado, né, pode me acionar pelo meu Insta também, que Qual é o teu Insta? É Mânica Jaqueline, né, Mânica Jaqueline. Ou então mandar um e-mail para o Abarca Cursos, Abarca, né? Lembra de um barco? Então, abarcacursos@gmail.com. A Abarca é a escola de teatro, de desenvolvimento do Adriano. Acho fantástico o teatro. Olha, teatro é fantástico. É muito bacana, é muito bacana legal. mesmo. Olha, é muito legal. Desenvoltura, sim, né? Os exercícios. Tu sabe que uma das questões que a gente não se dá conta, que é isso assim, da gente vive tanto no automático, e de novo, né, o ser humano é muito paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas reclamam que o mundo está se robotizando, morrem de medo dos robôs, nós nos robotizamos. E a gente esquece, às vezes, de respirar. E eu acho que uma das coisas... Exercício e respiração. Uma das coisas que foram sensacionais no meu exercício com o Adriano Bacejo foi ele poder me mostrar a importância e a força da respiração. E a respiração é de graça. Sensacional. Eu tive conversando com um médico aqui, Jaqueline, o Dr. Roberto Zabaleta, que ele faz exercícios e tal. Daí ele estava comentando, as pessoas se queixam, meus pacientes se queixam que não tem tempo para fazer exercício e pacientes, inclusive, com mais idade. Aí ele estava falando, ele faz musculação e tudo mais, mas está falando da yoga, que trabalha a respiração. E ele disse, gente, a respiração, como a Jaque falou, é de graça. E manda uma série de comandos para o teu corpo que são remédios naturais produzidos pelo corpo, que só o ato de você parar o dia, né, pensar um pouquinho, dar aquela pausa, aquele break, o seu corpo já agradece. Nossa, faz muita diferença. Né? Sabe que eu fiz um curso de neurociência, né, da questão da neuropsicologia, com o Daniel Goleman, que é considerado hoje o papa da inteligência emocional. Nossa. E ele mostra o tempo inteiro com pesquisas, com indicadores. Hoje eles fazem um trabalho nos Estados Unidos com as crianças, ensinando as crianças a poder ter essa consciência de si, das questões dos seus sentimentos e da questão do seu corpo. Sim. E da questão da relação com o outro também. E que eles ensinam para as crianças, desde pequenininho, a poder fazer exercício de respiração. E o quanto que isso mostra, porque nos países desenvolvidos eles têm a pesquisa acompanhada, né? Que vai mostrando, acompanha quando criança e depois quando adulto. Que é fantástico. E mostra que pessoas que têm esse exercício, que têm essa prática, acabam tendo resultados melhores de qualidade de vida em todas as áreas, inclusive na profissional. Olha só, que maravilha. Queria continuar conversando, infelizmente nosso tempo é pouco. Vamos repetir ali, que dias são os cursos? Dia 22, 23 e 24, na última semana de fevereiro. Inscrições. E para se inscrever, então, pode fazer ou mandar uma mensagem para mim no meu Instagram, Mânica Jaqueline, que a gente manda as orientações, ou no e-mail abarcacursos@gmail.com. Muito bem.
Jaqueline Mânica, consultora de desenvolvimento, professora e agora também comunicadora, né? Estou me desenvolvendo. Comunicadora agora nata, apresentadora de televisão praticamente. Quer fazer umas férias, umas folgas aqui? Vou te convidar aqui para fazer. Tô aí, né? Tô aí. Obrigado, viu, Jaque, pela participação, tá? Sucesso, a gente fica à disposição aqui. Mais para perto lá, a gente chama de novo aqui para comentar, para divulgar de novo mais esse workshop, tá bom? Super.